Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que você pode ouvir enquanto você dirige, por exemplo. Essa é uma boa opção. É, claro, ou então você faz quando tem que pegar um ônibus e ir para um lugar muito distante, coloca o podcast lá, vai ouvindo, gente. O problema é pegar o ônibus agora, né, nessa época de quarentena. Ah, sim, mas nosso podcast vai ficar aí durante a eternidade pro pessoal ouvir. Se você estiver ouvindo em 2030, você manda uma mensagem pra gente saber que você ainda tá ouvindo. Tá certo, espero que não tenha nenhuma pandemia até lá de novo. Bom, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai falar da nossa viagem pro meu país, acho que tá no top 5 dos meus preferidos, sobre a nossa viagem pra Suíça. Ah, sim, vamos contar com um pouco mais de detalhes a viagem que a gente fez com destino à Suíça e que se prolongou um pouco mais. Então partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. E em alguns podcasts a gente acabou até contando algumas histórias de viagem dessa viagem. Contando um pedacinho dos trechos, né? Sim, porque essa viagem rendeu tanta história, que foi impossível, assim, a gente não ter falado dela antes de ter feito um programa só pra ela. Sim, e a viagem foi... Eu acho que acabou rendendo tanto porque a gente catou o carro e falou, vamos pra Suíça. Ah, beleza, como que a gente vai fazer? Vamos pra Suíça. Então isso acaba ajudando um pouco a render a história, né? A gente catou aqui um mês de agosto, né? Que é a famosa férias que tem aqui por causa da Feira Agosto. Então, normalmente as empresas, escolas, tá tudo de férias nesse momento, né? E aí a gente alugou um carro na época. Um 500, Sim. Um super carro. Super carro. E aí nós escolhemos um país pra visitar. E aí a ideia era visitar algum país que fizesse fronteira aqui com a Itália, né? Pra gente chegar rápido lá e depois também poder voltar. E como eu nunca tinha ido pra Suíça e nem o Mac, nós fomos pra esse país incrível. Sim, olha, se tem uma coisa que dá pra falar de cara, que a Suíça ela é banhada por paisagens que tiram fôlego. Ela é realmente muito, muito bonito. Sim, se você um dia foi de avião, talvez, volta que você fez errado. Vai ter que ir de carro, porque de carro a Suíça é espetacular. Porque de avião normalmente você chega assim nas capitais, né, tipo em cidades maiores, metropolitanas, e aí você conhece aquele lugar, e às vezes até se locomove de trem. Mas, de carro, a Suíça tem que ser feita. Até porque não é um país tão grande, né? É super fácil fazer. Como é muito montanhoso, não são estradas para você andar muito, se você for para as cidades interior. Tem também a opção de você fazer autoestrada, mas aí você cai naquele discurso de não curtir a paisagem. O legal é você entrar para as estradinhas pequenininhas, e fazendo o caminho fora da estrada principal, porque ali você vai ter contato com a paisagem, com as montanhas, com serras. E uma das coisas que também dá pra já adiantar é que a gente fez em agosto, que é verão aqui, sim. E mesmo sendo verão, tava frio lá. Leve blusa. Porque principalmente no meio das montanhas, como é muito alto, tudo tem a questão dos Alpes, era bem frio. A gente saiu da Itália, na verdade, passando ali por Aosta, porque a Aosta fica ali no Vale da Aosta, que faz fronteira com ao norte com a Suíça e ao oeste com a França. Então ele tá no extremo norte da Itália. E aí, a gente conheceu a cidadezinha principal, que se chama Aosta, né? E é muito bonitinha essa cidade, né? Parece aquele vilarejo esquecido no tempo, assim, pra ser sincera. E apesar de ser na Itália, o pessoal fala muito francês ali, porque tá muito perto, né? Sim, ali tem a tríplice divisa, né? E a gente optou por ali porque eu tinha uma indicação de um colega de trabalho que ele falou que tinha o Colle do São Bernardo, que é ali na divisa Itália-Suíça. E aí fiz até surpresa pra Manu, não falei nada que tinha no caminho. Falei, a gente ia passar por um lugar, porque minha esperança era ver o São Bernardo, porque lá tem o São Bernardo com aquele
barrilzinho no pescoço. Só que aí eu não lembro o que aconteceu, mas eles não estavam lá. Eu também não lembro porque que não estavam. Eu acho que era por causa da época, porque é calor e tal, porque seria a época de calor, né? Eles são cães com bastante pelo e tal. Também tinha a questão de estar fechado, às vezes, porque tinha tipo um zoo, né? Deles ali. Não sei nem como falar, mas é o... Um canil. Um canil, bem mais simples, né? É muito engraçado que o Mac, toda vez que tenta fazer uma surpresa pra mim, ele fica com uma expectativa na cabeça dele que eu vá perceber exatamente como ele pensou. E isso aconteceu quando ele me pediu em casamento, que foi com uma pizza, não sei se a gente já contou aqui, mas logo quando eu cheguei na Itália, ele me pediu em casamento com uma pizza onde estava escrito na caixa se eu queria casar com ele, só que ele falou pra mim que era pra eu ver a pizza. Ele falou assim, olha essa pizza, que linda. Eu olhei pra pizza, não olhei pra caixa. E aí ele ficou assim, esperando aquele cri, 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 e eu não olhava pra caixa. E esse lugar aqui do São Bernardo foi a mesma coisa. Ele falou assim, não olha no celular onde você tá. Eu quero que quando você chegue, você meio que associe o lugar, porque o lugar já vai falar por si só. Beleza. Só que não tinha os cachorros. Cadê o cachorro? Tinha, na verdade, na entrada tinha um monte de pelúcia de cachorro de São Bernardo. Isso tinha. Tinha aqueles souvenirs, né? Sim. Mas eu não me toquei. Tipo, pra variar, ele tava esperando. E aí ele falou assim, não, dá pra entender já fiquei subentendido. E eu procurando. Só que assim, eu não olhava pras lojinhas. Porque a gente tava no meio de uma... montanha. A gente tava no alto de uma montanha, né? E aí eu olhava o rio, o lago que tava ali, que é formado por degelo, olhava pra montanha, mas menos pros cachorrinhos que tava vendendo ali de pelúcia, imagina. E aí só depois que a gente entrou na loja principal lá, que só tem coisa de São Bernardo, que eu falei assim, nossa, o que tem tanto São Bernardo? Ele, então, é isso que eu tô querendo dizer. Não deu muito certo pra variar. E infelizmente não tinha o São Bernardo, isso que era uma das coisas que eu queria ver, que eu queria ver eles, não, porque o São Bernardo eu já vi, mas eu queria ver eles com aquele barrilzinho no pescoço, né? Que a gente vê em desenho animado. E ali recebeu esse nome porque foi fundado por um tal de São Bernardo mesmo, o cara chamava Bernardo, sei lá. E na época, eles treinaram esses cachorros, porque eles são bem peludos tal, e resistentes, para socorrer a galera que tava no meio das montanhas. E realmente, ele tava com aquele barrilzinho, tudo. Sim, que acho que portava algum álcool, né? Provavelmente, não sei. E você pode reparar também que tem a cruzinha, né? Além do coisa, tem o símbolo da cruz, porque eles eram tipo... do hospital ali. Eles... a emergência da época. Prestavam os socorros. Bom, isso é história, né? Não sei se é verdade, mas enfim. No mesmo dia, a gente chegou na Suíça, né? A gente tocou diretão. Pra vocês verem como que nem é tão longe assim. E a gente chegou em Montreal, na Suíça. Isso já era bem tarde, já a hora que a gente chegou lá, né? Sim, e foi um dos primeiros pontos, né, que a gente tinha marcado para conhecer. Essa cidade rendeu muitas histórias que a gente até já contou aqui, que a gente já sabia, né, já se fala que a Suíça é muito famosa por ser cara. Sim, né? Sim, mas a gente não tinha noção de quão caro era em Montreal, porque Montreal é até fora da curva. Não, Montreal acho que foi uma das cidades mais caras que eu já visitei, acho que mais cara que Paris, eu achei. No que a gente teve contato ali, eram coisas absurdas. Por quê? Porque a gente chegou muito tarde lá, e aí a gente começou a procurar um lugar pra dormir, porque como a gente tá viajando assim, não sabia se ia dar pra chegar, não podia reservar, né? E aí procura pra lá, procura pra cá, sem internet. Porque eu fui descobrir lá que o nosso plano não cobria a Suíça, ele cobre a União Europeia, mas a Suíça não, né? E ali a gente começou a ter um pouco de dificuldade por falta da internet, porque como a gente saiu sem muito roteiro, você precisa da internet para consultar onde tem hotel, preço, às vezes fazer uma reserva pela internet, camping. A internet não parece, mas hoje a gente é muito dependente dela. Nossa, é só quando fica sem que percebe. E aí, vamos pra lá, vamos pra cá. Não tinha baixado o mapa offline, porque numa dessa eu poderia ter baixado o mapa offline, né? Que tem todos os pontos, tudo, só não tem a coisa em real time. E nem tchum, né? Então começamos a penar. E aí vai de um jeito de outro, até que a gente achou um lugarzinho que tinha um hotel. Que eu falei, vamos dar uma olhada aqui. E qualquer coisa a gente pega o Wi-Fi, mas vamos ver, né? E foi aí que a gente teve a primeira porrada, né? Que na hora que a gente começou a ver os preços dos hotéis, que tipo não tinha menos que 300 euros a diária,
Sim. A gente já olhou um pra cara do outro e falou assim, não vai rolar, acha? Se a gente dormisse num hotel de 300 euros, a gente ia voltar no outro dia, né? Porque assim, tínhamos uma quantidade de dinheiro pra viajar, mas não 300 euros por dia. Isso estava fora de cogitação. Sim. Aconteceu que, resumidamente, a gente acabou dormindo na rua, né? A gente acabou visitando um camping na beira do lago, conseguimos tomar banho, né? E aí a mulher não tinha lugar, e aí a gente falou, então onde a gente pode dormir que ninguém vai encher o saco? Aí ela indicou umas vinícolas, né? Uma plantação de vinho que tem na cidade, né? De vinho não, a plantação é de uva, amor. Ai, meu Deus do céu. Não é a primeira vez que eu faço isso. Não, acabei de ter um déjà vu. Meu viagem que foi com a mesma história, né? Foi. Não sei por quê. Bom, Vinhedo. na plantação. No vinhedo. Porque eu acho que é o vinhedo, vinho, sei lá. Mas imagina se já nascesse a garrafinha de... Seria bem mais prática. Com certeza. E aí a gente acabou dormindo lá e fazer o quê, né? Não tinha muito o que fazer, mas foi assim, segurança não... É tranquilo, né? Assim, quanto à segurança, é ok. O problema era se um guarda chamasse a gente, porque se o hotel custava 300, imagina a multa, né? A gente não sabe onde a lei, né? O que pode, o que não pode exatamente. Tanto que a gente perguntou pra mulher, onde a gente não ia ter problema, porque... Não, e a maioria dos lugares pra estacionar lá é pago, então é muito complicado isso. Eu só sei que assim, a gente teve uma noite de merda. Ah, sim, passamos frio. Sim, e durante a madrugada, o Mac, acho que ele tava tão revoltado que a gente tava dormindo ali, ele conseguiu internet, porque ele pagou, descobriu que dava pra ter pagando, o que não dá pra ter pagando na nossa vida. E eu tinha comentado com ele da gente ver quanto que custava o passeio do trem de chocolate, que se chama, né? Só que o que aconteceu? O Mark tava tão revoltado que tinha dormido mal aquela noite, que ele simplesmente comprou. Ele decidiu que ia fazer esse passeio no outro dia. A gente acordou super cedo, umas 7 horas da manhã, Fudido. ele falou assim, o trem parte às 8h30, vamos pra lá. E vamos se virar. Beleza, e aí a gente foi pra lá. A sorte que era um domingo, daí a rua ficava liberada pra estacionar. A gente estacionou até aqui, bem perto da estação. Sim. E fomos. Cara, na hora que eu vi o preço do rolê, eu falei pro Mac, não, sem condições. Não, sim, porque era bem caro coisa. Só que o que passou na minha cabeça? A gente já não tinha gasto nada porque a gente dormiu na rua. Então eu falei, a gente iria pagar, sei lá, uns 50 euros no valor do negócio, se fosse, né? Porque é um rolê. Chegou lá, se eu não me engano, a conversão acho que dava 100 por pessoa. Dava quase 100 euros, porque era 99 coroas. Não, era 199. Não, 99 cada um. Ah, é. Mas aí conversão você era 1 para 1, alguma coisa assim. Dá quase 1 para 1. O euro ainda acho que é um pouco mais. Eu sei que custou 100 euros a cabeça. Foi 200 euros. Só que qual que foi o meu raciocínio, né? Pra mim, perdão. Pra dormir era 300. Não, e outra, se a gente dormisse normalmente aqui num lugar que você chegar, tal, você vai pagar 50 euros pra um casal tranquilamente. A gente tinha economizado 50. Então eu falei, agora daqui pra frente a gente economiza a diferença e a gente faz esse negócio, que todo mundo fala desse negócio. Então a gente tá na Suíça e não fizer o trem, então já fica de dica pra galera que for. É caro. É caro. É caro pra gente aqui. Foi caro pra gente aqui. Custou, foi um negócio que eu fiquei a noite inteira que eu não tava sem dormir pensando. Mas eu falei, na atual situação, eu falei, vamos fazer. E aí depois a gente se resolve lá na frente. Tudo que a gente resolveu. O orçamento da viagem ficou dentro no final das contas. Sim, A gente acabou dormindo mais um dia na rua. Obviamente. Não foi sequência, mas aconteceu. Empatou. Não, eu só sei que assim, a gente foi pra lá, é uma estação de trem normal, só que o trem não é normal. Sim. O trem, ele é como se fosse um trem de época, reformado. Então, é muito, muito bonito. Ele é dourado e azul marinho por fora. Então, impecável. Não tem como você não saber que você tá no trem ali, certo? Porque os outros são normais, né? Vamos dizer. Porque os trens da Suíça também são lindos. Que eles partem, que ele acaba partindo ali da mesma estação que os trens de trânsito normal. Sim. E aí, os bancos são de madeira, com aqueles estofados de tecido, bem daquela época... de época mesmo, né? Eu acho que até se chama Bela Época, alguma coisa do tipo. E aí, a gente foi de primeira classe.
Assim, não, mas é que eu não lembro se tinha diferença. Primeira e segunda classe não tinha muita diferença. Mas eu lembro que nesse quesito a diferença era muito pequena, era mais de fazer mesmo. Não, na verdade a gente foi de segunda classe, sentou do lado de quem sentava na primeira, assim. É que o do primeira classe sentava na janela. Alguma coisa assim. Eu lembro que, mas na questão de preço também, depois que você passou a cabecinha, filho. Bom, enfim, aí dentro do trem é servido um pãozinho maravilhoso com avelã e chocolate dentro. Nossa, esse pãozinho... Esse pãozinho é o pãozinho. Serve café, chocolate quente, enfim, isso tá tudo incluído, né? Até porque a gente já tinha vendido o fígado. Já tá pedindo esmola na rua ali. Só que assim, pra nossa surpresa, o trem ele não faz o trecho inteiro. Ele vai até uma cidade lá e aí a gente pega um ônibus e esse ônibus vai até Gruyère, que o nome já diz, né, que é onde faz os famosos queijos Gruyère. Sim, pra quem conhece queijo, é um queijo muito gostoso. Sim, só se faz lá. E essa visita foi bem interessante porque é uma fábrica, né, de queijo feita para turista, Sim. Porque ela tem todo um circuito, só que tanto essa fábrica de queijo quanto a fábrica de chocolate, que depois a gente visita elas exploram os 5 sentidos. Sim. Então você chega sentindo aroma, tendo o som das coisas, podendo tocar. Quando você chega, eles te dão amostras de 3 tipos de queijos com maturações diferentes. Então, assim, é uma experiência bem interessante de se fazer. Você recebe um audioguia com português de Portugal. Você tem algumas opções de língua, sim. Mas ele é um rolê mais pro lado turístico. Então você já vai com essa mentalidade que você vai estar em grupo, não é aquele negócio individualizado, como a gente teve experiência em fábrica de queijo, que foi praticamente particular. Foi VIP, sim. Nossa, porque a gente foi pra um lugar mais tranquilo e tal, e o cara atendeu a gente, fez tudo o rolê dentro da fábrica, do lado do cara, assim, a gente tava quase na mão. Que era também mais simples. Nesse caso tem toda uma tecnologia para fazer bonito. Os queijos. O negócio é bem interessante de ver, bem bonito. E aí, depois que a gente sai dessa fábrica de queijos, a gente visita a vila do lado, que também, rolê totalmente turístico. Porque assim, logo quando a gente chega, eles sabem que os ônibus de turista tá chegando, tá, a galera da excursão, né? E aí saem uns carinhas lá para tocar gente, tipo um... Ai, não sei falar o que é aquilo. Aquilo lá é um negócio comprido, parece uma, vamos dizer, flauta, que vai até o chão, bem comprido, e tem formato de cachimbo. Cachimbo, é gigantesco. E aí a música mais triste que a gente... Meu Deus do céu! Não é triste de se emocionar, é triste porque, meu Deus, que desafinado. Não, é um negócio, mas teoricamente, né, é parte da história deles, da cultura. Mas é um fom, fi, fom... E aí, tipo, nessa vila tem vários museus, vários, e aí você pode escolher qual que você vai visitar, né? Até porque são pagos, aí essa daí não tá incluso. Tem até um bar que um dia, se a gente voltar lá... Eu quero ir também, mas eu não quero ir com excursão, eu quero ir pra gente jogar com tempo. A gente vai de carro, de moto, o que for, e aí eu quero ir naquele bar que, tipo, tem umas cadeiras de caveira, eu achei muito louco aquele bar. Muito da hora o bar. Mas a gente escolheu visitar o castelo, e aí a gente conheceu o castelo, bem bonitinho o castelo, tem algumas coisas expostas lá dentro, armaduras. A única coisa é que você tem o tempo meio limitado, então você já tem que ir meio que não bobeando muito, entendeu? Porque se você estiver no pacote lá, você tem tudo horas, né? Pacote turístico tem hora pra fazer as coisas. E nesse castelo tinha umas obras de arte muito interessantes, inclusive arte contemporânea, bem bonito mesmo. E aí, depois a gente, voltando, tem todos os restaurantes, né? E a gente tinha que almoçar ali antes de tocar a viagem. E aí a gente parou num restaurante, né? Já que tá no inferno abraço capeta, né? Porque tudo muito caro.
Foi mais ou menos isso. Eu virei pro Manu e falei, ó, vamos fazer. Mas, né, depois de compensar isso, morrer de fome, né? E aí a gente falou, pô, a gente tinha acabado de visitar a fábrica do queijo. Só que a gente não tinha comido pra valer, né? Tinha comido uns pedacinhos lá da amostra, né? E ali tinha muita exibição, muita lugar pra você comer, com aqueles raclette. O queijo gruyère. Sim, mas feito... Tinha raclette, tinha fondue, tinha... Tudo era feito com o queijo gruyère, porque era o queijo da região, óbvio. E a gente optou por comer a raclette, que a gente nunca tinha comido e tal. Mano, veio um pedaço, um senhor de um pedaço. Não é barato também. Outra brincadeira que saiu uma honrinha ali. Foi que, tipo assim, já queimamos na largada, que eu falei assim, qualquer coisa a gente voltar pra casa, acabou a viagem, não tem problema, mas pelo menos a gente fez. Aí veio uma talagada de queijo e veio um monte de verdura cozida, né, batata. Vem os legumes, picles e batata. E aí a gente vai comendo com queijo. Só que aí o problema, quem foi pra você... Rolê com tempo marcado. A gente ficou um tempo no castelo, a hora que a gente sentou pra comer, foi meio na correria. A gente teve que meio que... Que é por isso que a gente não gosta de fazer coisa turística ou então entrar numa turma, assim, de negócio turístico. Porque é isso, tudo tem hora, não dá pra você curtir do jeito que você quer curtir. Mas assim, a experiência valeu. A gente foi, fez e tal. O queijo é maravilhoso, a gente comeu até saiu rolando, porque vem um senhor pedaço de queijo, um negócio que vem esquentando o queijo, ele vai borbulhando, aí você vai comendo esse queijo derretido com os acompanhamentos. Só que daí a gente teve que sair voando de lá, porque já tava na hora do ônibus chegar, e a gente pega o ônibus e vai pra fábrica de chocolate comer mais um pouco. Ah, sim, né? Aí, como eu disse, é muito legal, porque é totalmente turístico? Mas só que é preparado. Boa, né? Tem uma noção boa. Você vê muita coisa, é muito bem feito. É muito bem porque, feito. Tipo, você entra numa sala e eles soltam um perfume de cacau, e aí tem toda uma encenação. Então, assim, é interessante sim. Você não entra exatamente na fábrica, você não vê exatamente a produção, é mais como se fosse um museu. Sim. De como era produzido. Aí eles têm algumas simulações, mas não é a fábrica mesmo. Tem só uma parte no finalzinho que tem uma máquina que tá produzindo, mas ela produz pra você pegar no final. Isso. Que aí você consegue ver a simulação. simulação. Mas aí você pega o chocolate acabado de ser feito, embalado, né? Ah, sim, isso é verdade. Você vem acompanhando no corredor, no final você pega ele. Delícia. E aí, na última sala, estão dispostos os vários bombons que eles têm. E aí pode comer à vontade. E aí é o all you can eat, né? Meu Deus, ali a galera já... Porque aí bate todo mundo, né? Bate a farofada, né? Tem de tudo que você imaginar. Eu paguei, vou comer. E E aí entra na fila de novo, e aí nego enfiando dentro do bolso e... Cara, é muito engraçado. Salve-se quem se puder. Assim, o rolê, ele vale a pena, tal. São 7h30 de rolê no total. É o dia inteiro. Então, a gente saiu bem cedinho, voltou no meio da tarde ali. E aí, como a gente tava no meio da tarde, a gente aproveitou para dar uma volta no centro de Montreal. Que é muito, muito bonito. Assim, é cenário de gente rica. Sabe aqui que lembra? Mônaco, sim. São bem parecidos. E ali... Só é maior, muito maior. Uma das coisas que a gente reparou é que tem muito galerinha com muçulmano, né? Que a galerinha com a burca. Lembra que tinha muita mulher da... Ah, sim. Aqueles árabes riquíssimos. Sheik. Tipo isso, essa palavra. Sheik, sim. A gente andou numa rua ali que onde você olhava assim, era só essa galera com 45 mulheres em volta... E mesa cheia de comida, coisa chique. Porque vocês estão ligados, né? Que se tem um monte de mulher, porque o cara tem grana também, né? Porque ele tem que pagar dote, ele tem que bancar essa mulherada toda. E assim, apesar delas estarem cobertas... Você via luxo. É bolsa Chanel, Louis Vuitton, e sapato não sei o que lá. Tipo, elas são todas trabalhadas na grife. E aí, tipo, tinha uns bares que é só pra essa galera... É o intocável. É aquele que você olha e você fala assim, nossa, né? E aí, nesse lugar, a gente foi num cassino. Não para jogar, obviamente. Sim, mas para visitar um museu que tem dentro do cassino. Que é o Museu do Queen. Nesse Museu do Queen, ele é gratuito. Qualquer um pode entrar. E se você quiser fazer alguma doação... Também
acho que pode, né? Tipo, tem lá, você fica à vontade pra quanto que você quiser doar. E aí é muito interessante porque esse museu foi um estúdio que ele teve ali e dizem que ele se apaixonou quando ele foi pra lá. Dá pra entender o Freddie Mercury porque é de se apaixonar mesmo, a cidade é incrível. Mas só alguém do cacife dele não é pra qualquer um. Né? Pra poder ficar ali. Daí a gente foi, catou a estrada e foi tocar pra frente e a gente acabou procurando Airbnb pra ficar. E aí é meio no sentido pra Zurique, porque a ideia era ir pra Zurique, né, que é o norte da Suíça. E aí a gente começou a procurar Airbnb e no meio do caminho eu achei um Airbnb por preço, né? Obviamente, a gente tá procurando por preço. E no meio do nada, numa fazenda. E era um lugar muito bonito. O nome da cidade, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas era... Vai, boa sorte, que da última vez eu que falei alemão. Eu não lembro mal o nome aqui, porque eu não tenho escrito aqui. Neuneg. Neuneg. A gente tá falando do jeito que foi tá escrito em português. Essa região da Suíça já era uma região que o pessoal fala alemão, né? Que piora um pouco. Aquela primeira parte que a gente tava falava francês e essa outra parte fala alemão. É engraçado isso, né? Um país que fala duas línguas oficiais, 3. Né? Era inglês também, mas não, fala italiano. Tem uma parte que fala italiano, que é a parte próxima da Itália também. É que a gente não conversou italiano com ninguém. Não, sim, mas ela tem as 3 línguas porque como é um país muito pequeno e dividido por 3 fronteiras, né, ela acaba tendo um pouquinho de tudo. Na parte francesa é um pouquinho acho que mais fácil de dar. Mas a hora que entrou a parte alemã, se não falasse inglês com a gente, tava ferrado. Tanto que o marido era uma casa de família, né, que ela alugava, e a mulher recebeu a gente, ela falava inglês, bem pouquinho, mas falava, e o marido dela só alemão. E aí era só oi de longe assim, não tinha como. Né? E aí, tipo, de manhã a gente acordou com o barulhinho dos sininhos das vaquinhas. Isso, porque como a gente tava no meio de uma fazenda gigantesca, tinha muita vaca e ela tinha aqueles sinos grandão no pescoço. Que é muito e aí você ouvia aqueles blim, 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 blim de longe. Se a gente foi na janela, que dava pra ver assim, aquele monte de vaca com sinão no pescoço. Era muito legal. Pra quem gosta da natureza, obviamente. A gente não gosta. Feito isso, a gente tocou em sentido a Zurique, né? Sim, que a ideia era chegar lá pra conhecer a Zurique. E aí a gente, né, como a gente tava indo pelo interior, a viagem é um pouco mais longa, mais demorada, a gente teve que parar um pouco antes de chegar lá de novo e a gente acabou ficando em outro Airbnb que o preço era bom e que chamou muita atenção nossa por ser Airbnb de luxúria. Quando eu tava olhando, eu falei, nossa, e o preço era bom, não era caro. Eu falei, vamos ver qual é que é, as fotos eram muito bonitas. E no final das contas, esse Airbnb era um quarto dentro da casa de um cara muito rico. Muito rico, verdade. Ele trabalhava para banco, alguma coisa, tanto que a Suíça é conhecida por... guardar dinheiro de bandido. E realmente o cara tinha coisas na casa, tanto que chegou um momento que a gente começou a conversar com ele, a gente acabou usando a cozinha dele para cozinhar, obviamente que para, né, economizar do outro lado, né, a gente gasta de um e economiza do outro. A gente pediu humildemente a cozinha dele para cozinhar, senão a gente ia cozinhar no quarto. Mas era uma cozinha de cinema. E aí a gente acabou pegando um pouco mais de amizade, trocando uma ideia com ele, e ele começou a mostrar as coisas dentro da casa dele. E aí ele tinha uns negócios assim que... de colecionador. Uma vitrola que... Depois eu pesquisei que o preço. Que só existem 3 no mundo. De edição limitada, né? A gente viu a caixa de som, não sei quantos €1.000 custava a caixa de som. É um negócio fora, sabe... Não dá pra... fora da nossa realidade. Pra quem tem uma vida normal, não consegue entender. Inclusive tinha até aranha, tinha uma aranha, uma tarântula lá. Que tarântula, assim, de estimação. Não, e um lugar muito bonito. Era uma casa muito bonita. Aliás, mesmo. Ainda bem que ele não ofereceu a gente pegar a tarântula, que eu não ia pegar. Eu fiz a maior desfeita. Porque, eu tenho que ter limite nessa vida. Eu tinha curiosidade, mas ela ficou quietinha dentro do... Mas você pega a minha. Olha, e aí, só que eu acho que antes de ir pra lá, não sei se foi antes ou se foi depois, a gente parou pra almoçar e a gente fez aquele almocinho ali no rio, lembra? Sim, tipo um laguinho. Naquele lago, Sim, porque a gente leva um kit de camping pra fazer comida, né? A gente tinha explicado no começo, mas a gente tava de carro e a gente tinha a nossa cozinhinha. Porque eu tenho todo o kit. Inclusive, a gente fez um upgrade no começo da viagem. Foi no começo dessa viagem que a gente passou, fez um upgrade, compramos algumas coisas e fomos. Que isso ajuda a economizar muito, né? Então, a gente podia escolher, por exemplo, hoje eu durmo. Aí, amanhã eu como em algum lugar. Tá bom que no primeiro dia a gente fez
eu pago o passeio e como, mas depois a gente foi economizando nos outros dias, pra poder ajudar a economizar na viagem, porque a gente tem, a ideia nossa é viajar o mais tempo possível. Então, se eu catar e for queimando numa pancada só tudo de uma vez, a gente não chega no final, né? Ou chega no final muito pobre, né? A gente quer fazer o máximo possível de coisas, né? Só que pra isso tem que... Tira de um lado, coloca do outro. Equilibrar a balança. Sim, mas foi muito legal porque era um lugar muito bonito. Inclusive tinha um outro carro com outro casal que parou também e fez comida, lembra? Do lado da gente. E a gente ficou ali e tal, de boa, e aí a gente tocou pra frente. Porque o objetivo era chegar em Zurique, né? A gente foi cruzando todo o interior pra chegar em Zurique. Inclusive, era natureza, montanha, lagos, tipo aqueles lagos com a cor bem clarinha, porque como é de degelo, é uma cor bem interessante. E aí, do nada, passava pelas vilinhas, assim, muito fofas, aquela construção super característica da Suíça. Umidade, bastante neblina. Sim. Úmido, frio, né? Mesmo estando no verão. Essa é uma característica bem do interior. E aí, nessa daí a gente ia pra Zurique, a gente tava procurando também uma cidade maior pra procurar Couchsurf, porque a gente queria ter a experiência de conviver com uma pessoa que mora lá, que nasceu lá, então a gente gosta do Couchsurf por isso. E aí lá em Zurique a gente conseguiu finalmente um host pra poder ficar e conhecer um pouquinho da cultura, sabe? Pelo menos tem uma conversa mais aprofunda, apesar que no Luxúria a gente também teve uma conversa com o cara lá. E foi aí que a gente chegou em Zurique e foi ficar no nosso host. E por sinal, a gente deu muita sorte, porque como a gente tinha escolhido pra comer o raclette aquela vez, quando a gente chegou ali no host, o que ele preparou pra gente de janta? O fundi. Um fundi. Que tinha faltado o fundi. Maravilhoso, tava muito bom esse fundi, lembra? Sim, a gente comeu um fundi junto com ele e tal, e aí a gente ficou jogando depois, ele tinha um monte de jogo de tabuleiro, a gente ficou jogando e conversando com ele. Ele foi muito simpático com a gente, ele era muito gente boa. E aí deu a oportunidade da gente curtir um pouco o Zurique e sair a pé pra Zurique, dar uma volta, conhecer o centro. A gente pegou tipo um tragueto, né? Um barco que parava de cidade em cidade, porque Zurique tem um lago imenso. E aí tem várias vilas. Então esse barco, ele fica passando de lá pra cá, fazendo zigue-zague, a margem do rio, até chegar no centro. E aí a gente fez. Não era absurdo esse, finalmente. Era praticamente o mesmo preço de um ônibus, tanto que ele tinha falado pra gente. Falou, ó, é praticamente o mesmo preço, se vocês quiserem, pra vocês conhecerem e tal. Porque eu acabei deixando o carro estacionado na casa dele. E eu falei, se eu vou com o carro, a gente fica muito preso ao carro, estacionamento. Ele falou que no centro era difícil estacionar. Sim. Então a gente optou por deixar o carro e ir a pé, né? E foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de vivenciar o centro. Nossa, e a gente deu muita sorte, porque abriu o tempo, fez um dia maravilhoso, quente, inclusive, porque eu tenho fotos de camiseta só nesse lugar. Sim. E a gente saiu meio sem destino ali pro centro de Zurique, que vale muito, muito, muito a pena, porque é muito bonito, só que, tipo, é muito grande também. E por a gente estar meio sem destino, a gente foi indo, deixa a vida me levar. E aí a gente viu uma escadaria e falei, vamos subir, porque deve ser bonito ver a cidade lá de cima. Sim. E a gente foi subindo, até que a gente descobriu que tinha umas universidades lá em cima. Ah, é verdade. E uma das universidades tinha um museu... museu o quê? Como é que chama esses museus? Que tem os animais... Museu Natural. Museu Natural. E o mais legal de tudo é que por ser uma escola, a gente chegou na entrada assim, né, meio... né, onde eu tenho que comprar bilhete, porque dá pra ver que o negócio era bem feito. A minha falou, não, aqui educação é de graça, ela falou pra gente. Ela falou, você não paga aqui, você pode visitar, a gente tá aqui pra mostrar tal, porque é meio que pra escola. E era um lugar muito completo, mas muito animal. Tudo você imagina, é imenso, era bem grande o lugar. Eu acho que eu nunca tinha estado num museu de história natural, assim, acho que eu nunca tinha ido. Daquele tamanho, a gente acabou indo depois num museu que não é de história natural, mas tinha bastante animal esses dias agora. Sim, verdade, a gente vai gravar sobre. Sim, mas aquele ali, ele era realmente uma escola, é tudo documentado, então tinha inseto, por exemplo, gavetas e gavetas de inseto, mostrando todos os tipos de inseto. Desde os insetos até aqueles bichos imensos, até uma girafa, por exemplo. Sim, tinha tudo. Muito bem feito. Não é um negócio... E aí você via crianças... O mais legal é que você via crianças
lá dentro pintando os animais, que eles estão estudando anatomia. E é um negócio muito legal mesmo. Eu me senti naquele filme Uma Noite no Museu. Sim, bem por aí, nesse nível assim de quantidade. E aí foi isso, assim, a gente foi entrando, acabou conhecendo uma outra universidade também, por dentro, que tava tendo um evento até. Sim. Mas é tudo aberto, assim, vai entrando. Não sei se podia, não podia, se não pudesse... Mas as universidades podiam, que a mulher falou pra gente que não tem problema. E depois a gente parou lá no centro, que tem um rio também que corta a cidade. Meu, é espetacular, assim, Suíça é incrível. E depois dali a gente acabou indo pra Rainfall, que é aquela cascata que a gente tinha falado no episódio anterior. Que se você não ouviu, volte uma casinha. Acho que mais de uma casinha, porque agora tem um outro episódio no meio. Ah, sim. Então volte algumas casinhas, aí você vai estar falando... o episódio se chama Black Forest. E ali vai estar falando sobre Rainfall, porque ele faz fronteira ali com a Alemanha. E depois da Suíça a gente foi pra Alemanha. Sim, a gente tocou viagem. Bom, isso é só um relato por cima do que a gente fez. Obviamente, a gente passou vários dias nessa viagem, então a gente fez... A maior parte foi natureza, e a gente gostou muito, e eu gosto muito de andar na natureza. Então, as estradas, o interior é muito bonito, a gente recomenda fortemente. Eu acho que você puder catar um carro, nem que você desça de avião em Zurique, mas depois alugar um carro e ir andar, aproveita, porque é um lugar muito bonito, muito tranquilo, seguro, obviamente, como a maior parte aqui na Europa é seguro. Então, eu acho que isso fica um recadinho só, né? Uma pequena parte do que a gente conheceu, para você se inspirar e talvez poder fazer a hora que você sair da quarentena e puder viajar, né? É verdade. Mas assim, a gente sabe que Suíça não é um país muito barato, mas se você, de repente, não ficar nos grandes centros, de repente vocês encontram, tipo, Airbnb um pouco mais em conta. E aí dá pra pegar um ônibus, um trem e ir pra essas outras cidades. Mas assim, é um lugar a ser visitado. É incrível. Você volta da Suíça querendo morar lá, porque é lindo. Sim, educação, limpeza, tudo. Só que vai com a cabeça que é caro. A gente aprendeu isso lá, que até pra gente que tem moeda e euro aqui, continua sendo caro. Mas é parte do rolê, são países que a gente escolheu visitar agora, porque eu tenho emprego aqui. Então a gente falou, vamos visitar agora que a gente tem como pagar. Porque um dia, se a gente ia fazendo um mochilão, talvez seja um país que evitaria. A ser evitado, sim. De mochilão é um país a ser evitado pelos custos. Sim, porque eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer um rolê na Suíça, assim, principalmente pelo interior, talvez em Zurique, você consiga ficar em couchsurfing e se virando, não gastando muito. Mas se você quiser visitar mesmo a entranha da Suíça, eu acho que vai ser muito difícil você fazer com pouco dinheiro. A não ser que você fique em camping, né? Mas o camping também você tem que programar antes, porque, por exemplo, o camping que a gente foi no começo da viagem tava lotado. Sim, a gente não sei o preço, mas eles também não eram um camping barato. A gente acabou nem vendo o preço, porque tava fechado, não tinha vaga, né? Mas é aquele negócio, se prepara, porque acho que é um dos mais pesados, né, em torno aqui. Porque a Alemanha é barato, a Itália não é caro, França é um pouquinho mais caro, mas dá pra ir, né? Como tudo tem prós e contras, né? O prós de lá é educação, limpeza, beleza natural, coisa mais incrível. Só que o contra realmente é o valor. Você tem que pagar tudo. Alguém tem que pagar por tudo isso. E aí, você gostou desse podcast? Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa. Ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios. No aplicativo PicPay, você procura o ViajaCast e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, acesse viajacast.com.br/assine. Lá tem tudo bem explicadinho. E o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro.
Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Inclusive você pode nos seguir no Instagram, @viajacast. Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação. Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, @mac_e_manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes, mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição. Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, Castbox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também. Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje. Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. E aí, temos um programa? Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo! Este podcast foi editado por Play Áudios.